Verbo mexer em português. Descubra os seus significados neste vídeo. Olá, ótimo dia para você. O meu nome é Audrey e você está na Aprendendo Português Brasileiro. Neste canal eu falo de português para estrangeiros, cultura brasileira, vida no Brasil e temas ligados à área da educação. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo e bem-vinda. E se você já é inscrito, é ótimo ter você aqui novamente. No vídeo de hoje, eu vou abordar um tema que é muito interessante, que são os significados do verbo mexer. E como diz o título deste vídeo, se é um verbo que tem tantos significados, quer dizer que nós usamos muito aqui no Brasil. Então, eu diria para você agora prestar atenção nas explicações e nos exemplos que eu vou colocar a seguir. Dito isso, vamos começar. O primeiro significado do verbo mexer é misturar. E nós encontramos este sentido de misturar em receitas culinárias. Observe o exemplo. Veja que neste exemplo temos uma receita de cobertura de brigadeiro. Observe. Em uma panela, coloque o leite, o chocolate em pó e a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a desprender da panela. Bom, você viu que o primeiro significado do verbo mexer é misturar. O próximo significado é tocar. Tocar em objetos, tocar em pessoas. Para isso, observe o exemplo a seguir. Como o verbo mexer também tem o sentido de tocar, veja este aviso. Por favor, não mexer nas plantas e flores. Agora observe este segundo aviso. Sinta-se em casa, mas não mexa em nada. Bom, você viu que o verbo mexer também tem o sentido de tocar. Aqui no país, eu costumo ver esses tipos de avisos, não somente em casas, mas também em lojas que vendem produtos com vidro, com algo que se pode quebrar. Realmente é costume de nós brasileiros tocarmos algo que estamos vendo em uma loja, em um mercado, mas este assunto fica para um próximo vídeo. Agora eu vou abordar o terceiro significado do verbo mexer, que é dançar. Então, o verbo mexer também é relacionado à dança. Observe os exemplos. Como o verbo mexer também significa dançar, aqui está o exemplo com o título
desta música, que é exatamente mexer, dançar. Aqui nós temos um outro exemplo, agora com uma banda, que tem uma música com o título Dançar, Mexer, Pular. E além de dançar, será que o verbo mexer tem mais algum outro significado? Sim, o verbo mexer também significa se mover. Veja este exemplo. Preste atenção na aula e não se mexa. Além disso, o verbo mexer também pode significar se apressar. Se mexa, senão você pode perder o avião. O verbo mexer também pode ser usado em um sentido de provocação. Pode ser em um tom de brincadeira ou também pode ser em um sentido mais sério. Mas sim, nós também usamos em um tom provocativo. Veja o próximo exemplo. Você fez os 3 gols e os 3 você olhou ali para cima, né, e comemorou, vibrou bastante, porque você foi provocado no final do primeiro tempo, né? Então, O que aconteceu? então eu tenho 10 anos de Santos, né? Meus pais moram aqui, eu também moro aqui, né? Apesar de jogar no Flamengo e no Rio. Então, quem tem que respeitar são eles me xingaram, não sei de onde. E aí é normal, né? Na imprensa só vai sair a parte que eu comemoro os gols, que eu provoco. Mas é assim, eles mexeram com a pessoa errada. E olha, antes de eu falar do próximo significado do verbo mexer, se este vídeo já está te ajudando, já está fazendo sentido para você nos seus estudos de português, eu peço o seu like. O próximo significado do verbo mexer é modificar algo. Essa modificação, ela tanto pode ser física, como também pode ser em um ambiente. Observe o próximo exemplo. Como mexer também pode significar modificar algo. Observe a notícia desta celebridade brasileira. Angélica mexeu no rosto. Tá diferente, apontou outro internauta. Bom, se você chegou até a parte deste vídeo, eu vou dizer para você que o verbo mexer, ele tem mais alguns significados. E é por esta razão que eu resolvi fazer um vídeo só para falar deste tema. Então, o próximo significado do verbo mexer é provocar um sentimento em alguém. E esse sentimento, claro, tanto pode ser positivo quanto negativo. Veja o próximo exemplo. Como o verbo mexer também pode significar provocar determinado sentimento, temos aqui uma notícia do meio do futebol, em que diz: Abel diz que propostas mexeram com ele e com os jogadores do Palmeiras. São muitos zeros. Ou seja, o que esta notícia nos relata é que tanto o técnico Abel
quanto os jogadores do Palmeiras receberam propostas de trabalho de outras equipes realmente muito boas e que isto provocou muitos sentimentos em todos eles, ou seja, mexeu com todos eles. Bom, além de significar provocar um sentimento em alguém, o verbo mexer também significa envolver, interagir. Observe este exemplo a seguir. Mexer também significa envolver, interagir com algo. Observe a propaganda deste filme, que diz: consequências de mexer com coisa errada. Bom, você viu que o verbo mexer significa envolver, interagir, mas ele também pode significar envolver ou implicar. Observe este exemplo. Observe o exemplo do verbo mexer com o sentido de envolver, implicar. Observe a manchete que fala sobre o filme Meu Malvado Favorito 3, em que diz abaixo: o lançamento do filme Meu Malvado Favorito 3 mexeu com diversas marcas no Brasil em ações criadas pela agência VML. Agora você vai ver o verbo mexer com o sentido de ocupação, de trabalho. Nós também podemos usar este verbo para perguntar sobre a profissão de alguém ou falar sobre a nossa própria profissão. Observe este exemplo. Com o que ela mexe? Ela mexe com arquitetura. Ela é arquiteta. O próximo significado do verbo mexer é fazer esforço para se conseguir algo. Nós também usamos este verbo para identificar, para falar de algo que nós precisamos fazer com mais esforço, com mais entusiasmo. Veja este exemplo. Mexer também significa fazer esforço para se conseguir algo. Observe o exemplo que foi retirado deste texto com o seguinte tema: odeio meu trabalho. Sinais de que é preciso mudar de emprego. Agora veja o próximo texto que diz: sua opinião não tem mais o mesmo peso nas decisões. Se, para completar, você notar que também deixou de ser chamado para algumas reuniões importantes, é sinal claro de que você pode começar a se mexer para buscar outro emprego. Então, observe que, para que a pessoa mude a sua situação em relação ao trabalho, ela deve fazer um esforço, ou seja,
ela deve se mexer. E por fim, o verbo mexer também pode significar fazer referência a algo. Veja este exemplo. O prefeito da cidade não mexeu com temas importantes para a população. E este foi o vídeo em que eu expliquei para você os significados do verbo mexer. E eu vou deixar aqui um conselho de estudo para você. Eu diria para você estudar esse verbo com atenção, já que você pôde perceber ao longo do vídeo que este verbo tem alguns significados. E também diria para você rever este vídeo aqui, se algo não ficou muito claro para você. E reveja também os exemplos que eu falei neste vídeo. E se este vídeo ajudou você nos seus estudos de português, e eu espero que sim, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal se é a sua primeira vez por aqui. E eu vou aproveitar e te dar uma dica. Veja a playlist do canal com temas variados que podem te ajudar muito nos seus estudos de português. Lembrando que, se você desejar se aprofundar mais na língua portuguesa e na cultura brasileira, considere ser o meu aluno particular. Para isso, acesse o meu site, o www.aprendendoportuguesbrasileiro.com. Obrigada, um abração, até mais e tchau, tchau.